Fala galera, Guga Matos do canal Fluzudo aqui, e a parada é a seguinte: o GE trouxe a avaliação de elencos do Campeonato Brasileiro e trouxe aí já a sua pontuação feita pelos seus redatores do time do Fluminense. E aí eles deixam do lado a avaliação para você deixar também. Tem aqui a avaliação do GE e a sua aqui do lado. Então eu vou trazer para vocês a minha própria avaliação, tá? Antes, deixa eu mostrar para vocês como funcionam os critérios. Eles colocam aqui, ó, o elenco de estrelas, depois a prateleira de baixo joga muito, depois agrega valor, compõe elenco, sujeito a vaias e por último irrita a torcida. Cada prateleira, né, significa mais ou menos aonde está a qualidade de cada jogador. Eu só quero deixar aí uma pequena crítica, antes de mais nada, ao GE, porque eles colocaram aqui duas prateleiras, uma sujeito a vaias e outra irrita a torcida, e eu tenho duas pequenas críticas a fazer aqui. Primeiro, que sujeito a vaias, o nome dessa prateleira, pelo menos para mim, me dá muita impressão de que está muito próximo de irrita a torcida e está muito distante de compõe elenco, né? Que seria uma prateleira acima só. Parece que o sujeito a vaias tá bem abaixo de compõe elenco e muito mais próxima da irrita a torcida. E outra coisa também é esse emoji, cara. Os caras botaram um emoji, o cara puto, vermelhaço de raiva no sujeito a vaias e no irrita a torcida, que supostamente deveria ser o pior, a pior prateleira de todas. Eles colocaram só um emoji meio incomodado, né? Tá errado isso aí, Gé, vamos consertar. Mas, brincadeiras à parte, né? Reclamações à parte, vamos para a minha avaliação do elenco do Fluminense. Primeiro, só vou mostrar aqui no geralzão o que eles fizeram. Eles colocaram só André, Cano e Marcelo como estrelas do elenco, enquanto colocaram Arias, Ganso, Nino, por exemplo, como joga muito, né? Eu acho que para o torcedor do Fluminense, o Arias é estrela com unanimidade. Mas vamos montar aqui, começando pelo André. Ninguém tem dúvidas, André é uma das estrelas do time. Cano também, estrela incontestável do time, maior artilheiro da temporada passada. Esse ano está fazendo mais gol que no passado, se continuar assim. Marcelo, incontestável, estrela mundial, inclusive, quem dirá no futebol brasileiro. E o Arias aqui, que é a primeira opinião que eu discordo do GE. Eles colocaram como joga muito. Para mim, ele é incontestavelmente uma estrela do time também. Aí vamos descendo e, cara, é o seguinte: temos o Ganso aqui como joga muito. E eu vou ser sincero com vocês, eu já tinha feito essa avaliação, eu postei até no meu Twitter, para quem me segue lá ver. Eu, a princípio, coloquei o Ganso como estrela do time, mas eu fui pensando, cara, e assim, eu gosto de comparar muito o Ganso com o Renato Augusto, do Corinthians. E eu acho que, cara, realmente, talvez o Ganso seja uma prateleira abaixo do Renato Augusto, que ele sim seria uma estrela, e o Ganso seria uma prateleira abaixo. E por quê? Porque eu acho que o Ganso ele é o cara mais genial, talvez, do futebol brasileiro. É craque, é tudo, só que ele é um jogador que desequilibra partidas, mas não decide partidas, diferente do que o Renato Augusto faz. Enquanto o Ganso, a gente sabe que a finalização dele não é das melhores, nem sequer pênalti ele tá cobrando mais. Aí eu já não sei também se ele agora é o cobrador oficial mais ou não, porque o Diniz agora fica colocando o Cano para bater. A gente nem sabe mais quem é o cobrador oficial do time. Mas fato é que o Ganso nem tá mais cobrando pênalti. Então assim, não tá mais fazendo gol. Praticamente a única forma de fazer gol que ele fazia era com pênalti. Nem isso mais ele tá fazendo. Então assim, o Renato Augusto é aquele cara que faz uns golaços de fora da área, entra na área, tabela e faz o gol também. E o Ganso, falta isso nele. Então assim, infelizmente o Ganso ele não tem esse fator decisão, que pra mim acaba tirando ele, colocando ele numa prateleira abaixo. Então eu vou colocar ele sim na prateleira de joga muito. Faltou só esse pequeno detalhe para ele se tornar também uma estrela do elenco como os outros. Mas tá ótimo também, né? E outra, ele tá muito próximo do estrela. Não é nenhum absurdo também colocar ele como estrela. Aí temos o Nino, também joga muito, acho que incontestável. Ele poderia realmente ser muito mais do que ele é, mas ele ainda assim é um grande zagueiro, o principal zagueiro do time. Então, incontestável também essa posição para o Nino. Alexander também, aí também outra discordância que eu vou entrar com o GE. Eles colocam ele na prateleira agrega valor. Para mim ele já mostrou que ele joga muito, tá? E também incontestável. Temos depois o Fábio, outro cara que eu coloquei como agrega valor. E hoje, agora pensando melhor, eu discordo.
E também discordo com o GE. O Fábio de 2022 talvez entrasse nessa prateleira, mas em 2023 o cara tá jogando muito. É um dos principais responsáveis por a gente não estar tomando muito gol esse ano. Então ele sobe de prateleira com certeza. O Keno, eu concordo com o GE. Ele não é... Ele também não é um jogador que muitas vezes nem desequilibrar partidas ele desequilibra, mas é um ótimo jogador. Ajuda bastante. E cabe aqui ficar nessa prateleira, na terceira prateleira do time. Agora o Lelê, cara. O Lelê, eu vou ser um pouquinho mais rígido com alguns jogadores que acabaram de chegar. Porque, beleza, eles podem ter mostrado alguma coisa nos outros times, mas no Fluminense ainda não. Principalmente o Lelê, que mostrou no Volta Redonda. A gente ainda tem que ver como ele vai se sair jogando campeonatos maiores por um time maior. Então, olha, assim, não é um absurdo nenhum também o Lelê estar na prateleira de agregar valor, e eu acredito que se ele jogar o que ele jogou no Volta Redonda, ele com certeza vai vir para essa posição, mas agora, atualmente, eu coloco ele como compõe elenco. Manuel agrega valor, também é incontestável, acho que dificilmente alguém vai querer colocar ele acima disso e muito menos abaixo. O Martinelli, eu vou ser, acho que talvez bastante crítico dele aqui. Eu acho ele bom jogador, mas ele é um jogador que me incomoda em jogos grandes, né? Ele parece que joga menos em jogos grandes, ele sente jogos grandes. E brasileiro tem muito jogo grande, além dos clássicos, tem jogos contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, que são times da parte de cima da tabela, e que se a gente quiser brigar pelo título, se ele jogar, eu acho que ele vai sentir. Então, ele tem essa qualidade para estar nessa prateleira, mas eu vou ser um pouquinho mais crítico com ele, vou colocar ele como compõe elenco. Rapaziada, eu tô voltando aqui depois de já ter terminado de gravar o vídeo, e eu fiquei pensando, e eu acho que eu peguei muito pesado com o Martinelli, cara. Apesar de ainda concordar, de ainda acreditar que é fato de que ele falha em jogos grandes, que ele some, que ele vai abaixo em jogos grandes, ele ainda assim é um ótimo jogador, ele é importante, e ele agrega valor sim. Se a gente for considerar que talvez a maioria dos jogos que ele for jogar não vão ser jogos grandes, ele vai se sair bem, então acho que vale a pena ele entrar aqui nessa prateleira, não é nenhum absurdo, e acho mais justo também, tá? Só quis fazer esse ajuste aqui, então agora podem voltar pro vídeo normalmente. Samuel Xavier, acho que também é contestável, agrega valor, talvez até não seja nenhum absurdo colocar ele na prateleira de cima de joga muito, mas eu vou colocar como agregar valor. Atacante Alan, já vi algumas críticas a ele, mas eu acho que ele jogou muito pouco ainda para colocar ele, por exemplo, no sujeito a vaias. Eu acho ainda que dá pra gente se escorar um pouquinho no que ele já foi do Fluminense, e acho que ainda dá para esperar alguma coisa, quem sabe, se ele conseguir acertar o físico dele, tá meio difícil, ele acabou de machucar, acho que o joelho, é difícil, mas assim, eu ainda tenho alguma esperança nele, então eu não vou colocar ele numa prateleira abaixo, ainda vou colocar ele como companheiro elenco, pode ser que ele entre algum jogo e ajude. David Braz, eu vou discordar do GE, eu sinceramente eu não gosto do David Braz, ele me incomoda muito, então eu vou colocar ele como sujeito a vaias, é o primeiro que vai para essa prateleira de baixo aqui. O Felipe Melo, se fosse o Felipe Melo que terminou 2022, com certeza eu colocaria ele em sujeito a vaias ou até mesmo irrita a torcida, mas até agora ele tá razoável para bem. Eu vou dar essa colher de chá aí para ele, vou ser um pouquinho mais benevolente com ele e vou colocar em compõe elenco. Mas assim, alguns jogadores aqui vocês vão perceber que eu vou colocar no lugar, numa posição, numa prateleira, mas fazendo a análise junto e fazendo esse disclaimer aqui de que, tipo assim, esse jogador pode ser que em algum momento ele desça ou suba de posição, dependendo do campeonato que fizer ou o que fizer nas outras competições também, para bem ou para mal, a gente vai descobrir conforme passar o ano. A gente ainda está mais para o começo da temporada do que para o final, então até agora algumas avaliações aqui são pontuais, mas podem mudar conforme rolar o ano. Então Felipe Melo pode descer no decorrer do ano. Pirani, ele entrou bem em alguns jogos, tal, teve aquele fla-flu que ele decidiu, mas até agora também não é um jogador excepcional, tá ótimo colocar ele como um compõe elenco. Giovani, mesma coisa, ainda não mostrou muita coisa, mas até agora o que ele mostrou tá ok. Guga, eu vejo gente querendo colocar ele como agrega valor, eu ainda acho que falta ele mostrar um pouquinho mais disso, mas é um bom jogador, também é outro jogador que no mesmo esquema do Felipe Melo, pontual. Agora eu coloco ele como um compõe elenco,
mas ele tende a subir, ele tem esse potencial de subir. John Kennedy é a mesma coisa, cara. Vou colocar ele como companheiro elenco. Talvez alguém ache absurdo, até porque o moleque joga demais, né? A gente gosta muito dele, eu gosto demais dele. Só que o 2022 dele foi horrível e na Ferroviária ele foi bem. Só que agora a gente tem que ver o que vai ser o 2023 dele no Fluminense. Vamos ter que ver pra definir, né? Por enquanto ele tá em companheiro elenco, mas é parecido com o Lelê, parecido com o Guga. Conforme ele jogar, a gente pode subir ele de prateleira facilmente. O Lima é um jogador que tem entrado bem, mas para mim ele ainda parece um pouco o Iago, né? Ele me lembra muito o Iago. E para mim o Iago hoje eu colocaria como companheiro elenco. Então assim, o Lima ele pode subir também de novo, mas é um jogador que eu esperaria ver mais jogos em sequência como titular. Ele jogou muito pouco como titular e em sequência menos ainda. Então vamos ver, pode ser que suba também. Pedro Rangel a gente mal sequer vai ver jogar, mas também o único jogo que ele jogou esse ano não comprometeu. Vitor Mendes, por enquanto isso, também não joga direito, mas quem sabe sube. Quem sabe suba, falei errado. Marrone, sujeito a vaias, eu acho que eu concordo aqui, não vou colocar ele como irrita a torcida também, porque acho que ele mal vai jogar também mais. E o Thiago Santos é uma situação delicada, né? Ele jogou alguns minutinhos só, mas ele já veio com a fama horrível pra cima dele. Então eu não consigo tirar ele dessa prateleira agora, nesse momento. Vamos ver no decorrer do ano, como ele for jogar pelo Fluminense, ele pode subir tranquilamente ou continuar nessa prateleira. Como eu falei, eu estou sendo um pouquinho mais rígido, mais rigoroso com alguns jogadores que acabaram de chegar e ainda não conseguiram mostrar nada. Então eu vou manter uma opinião meio cética sobre eles, mas com tendência a subir, dependendo de como eles se saírem, tá? Então, a avaliação final ficou o seguinte, ó, se vocês quiserem ver, o GE colocou as pontuações dos times e a pontuação geral do Fluminense no GE, que o GE avaliou, deu 95, tá? A minha avaliação, vamos somar junto aqui, eu vou somar junto com vocês, tá? Vou pegar uma calculadora rapidinho aqui pra gente ver quanto que deu. Cara, vocês não vão acreditar, mas deu 95 também. Olha aqui. Tá ao contrário a imagem, né? Mas 95... É isso, deu meio parecido com o GE, a gente escreveu certo por linhas tortas talvez, ou eles fizeram isso, mas no geral tá bem parecido mesmo. A minha avaliação ficou diferente deles, mas a pontuação final acabou sendo a mesma. É isso, né? Aí tem a avaliação dos outros elencos, mas que não interessa muito pra gente aqui, a intenção é só avaliar o elenco do Fluminense. Então diz aí o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha avaliação. Se quiserem, eu vou deixar o link também desse avaliador de elencos do Brasileiro para vocês fazerem à vontade se quiserem, tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e é isso, tamo junto, até a próxima, valeu!